em relação a dinheiro, um médico eu vejo dessa forma. Se ele não for um médico empreendedor, dificilmente ele vai alcançar a liberdade financeira. Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med. É um prazer ter você aqui, um privilégio ter a sua audiência. Não se esqueça de acionar o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo. Também quero agradecer em especial o nosso patrocinador, o Grupo Santinoni, que proporciona esses momentos aqui, permite a gente fazer esses episódios para vocês e trazer esses convidados tão importantes como esse que a gente trouxe hoje aqui. Eu já vou falar dela para você. Essa é uma pessoa que a gente escolheu a dedo, ela não é médica, mas está envolvida ali no meio médico, já se desenvolveu muito nessa área, trabalha como empresária, mentora, especialista em vendas e marketing para o público médico. Então, doutora Karina Tacconi, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Cá. A gente se conheceu há pouco tempo, né? Mas é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar esse convite, né, de estar aqui com a gente. Cá, conta pra mim quem é você. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu quero entender um pouco mais. Como que você veio parar, né, nesse trabalho que você faz hoje? Conta um pouquinho pra gente. Então, Felipe, primeiramente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no Fala Med. Para mim é um grande privilégio estar aqui com você. Obrigado. E sobre a minha trajetória, eu me formei em marketing em 2012. E a partir daí, depois de um tempo, comecei a prestar concursos públicos. Imaginava, né, que seria aí a área que eu iria mais atuar, na área do direito. Fiz direito também, cheguei a advogar durante um tempo. Mas a minha paixão é marketing, não tem jeito. Depois, mais recentemente, eu fiz a pós pela USP em marketing, fiz pós também em programação neurolinguística e comecei a atuar mais nessa área do marketing. Quando que você fez essa pós de neuro? A pós de neuro eu tenho 3 anos. Legal, foi recente então. E a da USP finalizei o ano passado. Então conta um pouquinho pra mim da sua vida, como que você veio parar aqui, conta um pouquinho da sua história. Você é daqui de Prudente, você é da onde? Eu sou linense, nascida em Lins, Felipe. E depois de um tempo, ficando ali na região, na verdade, eu sempre morei em Getulina. Fiquei 14 anos em Getulina, poucas pessoas conhecem essa cidade, uma cidade bem pequena, próxima de Lins. Aí eu só nasci em Lins porque em Getulina não tinha nem hospital, pra você entender. Então, um vilarejo ali. E aí depois, com 14 anos, eu fui pra Marília, fiquei 9 anos em Marília. E ali que eu comecei a minha carreira, comecei a estudar, me interessei pelo marketing nessa época. E ali morando com os meus pais, meus irmãos. E depois, aos 23 anos, que eu me mudei para Presidente Prudente já para cursar Direito. Me casei, depois aos 26 anos Direito eu me casei. foi a primeira faculdade? Não, minha primeira faculdade foi Marketing em 2012. Marketing. Isso, já tinha me formado em Marília, em Marketing. E depois, aqui em Presidente Prudente, eu me formei em Direito. Cheguei a advogar há 2 anos. E essa área da advocacia eu não me identifiquei muito. Não, embora para mim tenha sido muito importante a faculdade de Direito, mas eu não me identifiquei com a advocacia em si. Então foi aí que me surgiu a oportunidade de empreender. Eu já estava em Presidente Prudente, e aí a matriz da Unimar, da Universidade de Marília, eles me convidaram para ser um dos primeiros polos do ensino à distância, venda de graduação e pós, aqui em Presidente Prudente. E aí eu comecei a empreender a partir de 2018. Legal. E uma coisa que me chama a atenção em você é bem disciplinada, né? Você estava me contando um pouco da sua família, que seus pais são... Sim. Seu pai é militar, né? Meu pai é militar, Formação bem disciplinada. Sim, sim. E como que isso tem te ajudado, né, na sua trajetória? Bastante, viu, Felipe? Meus pais sempre foram, né? Muito daquela opinião, se vai fazer, faça certo, faça da maneira correta, cresça sem prejudicar o próximo. Meus pais sempre foram muito de princípios, e principalmente princípios cristãos, que é o que eu hoje busco muito trazer ali nas minhas redes sociais, com as pessoas com quem eu me relaciono. Ainda fica muito forte isso em mim. E a partir daí, desses ensinamentos do meu pai, acho que o militarismo até corrobora também um pouco para isso. Mas o que eu percebo? A disciplina, ela é algo que é treinável. Não é porque a pessoa nasceu com disciplina, olha, essa pessoa ela é disciplinada. Não, ela treina a disciplina. Eu acredito muito nisso.
Então, com o tempo, eu fui vendo que algumas coisas, por mais difíceis que pareçam ser, você ter hábitos saudáveis, por exemplo, é muito difícil, é. Mas quando a gente começa a colher os frutos disso, aí te incentiva cada vez mais a fazer o que é difícil. Porque quanto mais tempo e mais persistentemente você faz o que é difícil fazer, melhores frutos você tem e menos tempo, inclusive. Então, esse é o meu conceito para disciplina. Muito legal. Ô, Karina, e hoje, conta um pouco do seu trabalho, como que é a sua atuação. Hoje você trabalha como empresária, né? Isso, E mentora de vendas e marketing, né? isso. Conta um pouquinho como que é esse trabalho, como que você pode ajudar na prática, né, o seu cliente, o médico em si, Sim, como que você faz isso, quais as áreas ali que você mexe o ponteiro. sim. Essa área de marketing, para mim, Felipe, sempre foi o coração de qualquer empresa, de qualquer negócio, inclusive para os médicos. Até porque nós vemos que, sendo advogado, como acabei de citar, né, da parte da advocacia e também na medicina, são disciplinas que não se aprende na faculdade. Então, o médico, ele não vai ter ali disciplinas focadas, vamos aprender agora o marketing na medicina, como que funciona, como que é, eles não vão dedicar muito tempo a isso. Aí acontece que ele sai da faculdade, ele faz ali sua residência, depois ele abre ali o seu consultório e ele começa a ter dificuldades nisso. E hoje, no que eu digo que é muito importante o médico focar? No branding da medicina, no branding médico. Porque muitas vezes ele não investe nessa autoridade, principalmente quando se fala do meio digital. Então o médico pergunta, né? Nossa, mas eu gostaria de vender mais procedimentos, eu gostaria de aumentar a minha clínica, ou até mesmo trabalhar em parceria com outros médicos, e ele sente que falta essa autoridade no mercado. Até porque hoje, convenhamos, né? Médico também, a gente tem muitos aí, tá bem disputado também a especialidade dele. Vai ter várias pessoas na mesma localidade com a mesma especialidade. Como que ele se destaca? Principalmente no digital, através do marketing e do branding médico. Só que aí esbarramos, que a gente sabe, né, quando vai falar de marketing, principalmente voltado para os médicos, nós temos ali o Conselho Federal da Medicina, vai ter algumas restrições, muita coisa que ele não pode fazer na publicidade médica, o código de ética, que vai impedi-lo de muitas coisas. Então ele fica meio assim aí, eu vou fazer um tráfego pago. Ai, mas eu vou fazer tráfego pago e se eu fizer alguma coisa que, poxa, vai infringir ali o código de ética? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu quero agregar autoridade à minha imagem nas redes sociais. Mas, poxa, como eu posso fazer isso? Sem infringir também o Conselho Federal da Medicina e o Código de Ética. Então, às vezes, ele fica meio perdido nisso. E por falta de conhecimento, talvez, no marketing. Então, é o que eu mais vejo, né? Hoje, quando médicos e donos de clínicas me procuram. E o que hoje, na minha área de atuação, eu acredito que é muito importante para ajudar esses médicos? Essa parte do branding médico, como ele gerar essa autoridade, principalmente. A parte de social selling no Instagram. Então, Karina, como que eu faço para captar mais clientes, por exemplo, sem infringir? Ele não pode colocar um antes e depois. Ele não pode falar de preço, falar de forma de pagamento, porque ele é proibido de fazer isso. Não pode utilizar ali frases sensacionalistas para vender ou que induzam ao medo o cliente. Então, se ele utiliza, por exemplo, a técnica de social selling, que hoje é o que eu trabalho muito com os meus mentorandos, ele consegue ali vender sem estar vendendo, vamos dizer assim. Então, ele traz um conteúdo informativo, educativo e profissional no Instagram desses potenciais clientes, das pessoas que o seguem, de uma maneira que induza essas pessoas a comprarem, a procurar esse médico e que vejam a autoridade nele, na imagem dele. Então, para isso tem todo um passo a passo. Então, Karina, a partir de hoje eu posso então começar a abordar potenciais clientes no Instagram e fazer esse trabalho de social selling? Calma. Porque muitas vezes, dependendo da forma como você vai fazer essa abordagem, você se torna um chato. Aí o cliente vai olhar e falar: poxa, o médico mandando um negócio aqui pra mim, ó, que eu fazer. Não, não é assim. Então, para gerar um rapport, para pegar ali o sistema límbico do cliente, trazer um pouco dessa emoção que a gente fala, sem parecer algo apelativo, existe toda uma estrutura. E é isso que eu trago nas minhas mentorias para os médicos, para as clínicas médicas. Muito legal. Acho que foi a semana passada que a gente gravou. Semana passada a gente gravou um episódio com uma advogada especialista em direito médico, Legal. falando justamente sobre essas normas aí. Foi o episódio inteiro só sobre isso. Inclusive recomendo, né, se você não assistiu,
de assistir esse episódio, porque tem bastante informação bem no detalhe, né? Que legal. Mas numa situação, numa perspectiva orientativa, né? É claro que é muito diferente você ter uma consultoria que vai tratar só dessa parte, né, de marketing e aí trazer e o médico ter essa clareza, ter essa visão é muito importante, né? E me conta uma coisa, Karina, por que você começou a fazer esse trabalho dessa forma? Por que você escolheu? Como que foi essa questão de você começar a fazer isso? Conta um pouquinho pra gente. Como que você veio parar aí, né, nessa atuação? Certo. Essa parte do marketing, Felipe, nem era meu intuito no início trabalhar dessa forma como eu trabalho hoje. Eu fui mais, eu falo que nichada pela demanda. Por exemplo, na área médica e de clínicas. As clínicas começaram a me procurar, principalmente clínicas estéticas, que até hoje, inclusive, ainda é o meu carro-chefe. Começaram a me procurar, mas com outro sentido, que era atendimento e vendas. Então, hoje eu trabalho tanto a área de marketing como atendimento e vendas. E essas clínicas que me procuravam eram todas clínicas de um público a mais. Então, um público mais elitizado. E elas falavam assim para mim, Karina, eu sinto que a minha secretária, ela não está atendendo os meus clientes da maneira como deveria. Eu vejo que está faltando ali transmitir uma credibilidade, uma autoridade, ali na linguagem verbal, na linguagem corporal, na vestimenta, e eu preciso de auxílio quanto a isso. E essa parte na neurociência, Felipe, que é o que eu gosto muito de estudar, eu tenho investido muito, né, em estudos na neurociência aplicada ao marketing, às vendas, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Então as clínicas me procuravam muito para isso, para treinamentos presenciais, que eu faço até hoje, inclusive, voltados para atendimento e vendas na área médica, na área estética. Então, como que funciona isso hoje? São as duas principais demandas. É aquele atendimento que a médica ou a esteticista vê que não tá legal, fala assim, poxa, minha secretária, eu acredito que ela não tá trazendo aquela confiabilidade para o meu cliente quando ele chega no balcão. Então, como tem que ser essa postura, como tem que ser essa linguagem corporal, verbal, o que pode falar e o que não pode falar. Hoje nós trabalhamos muito nos vieses cognitivos, heurísticas, dentro da neurociência, né, tem esse nome, mas no marketing nós chamamos de gatilhos mentais. Então, o que você fala para induzir o cliente à confiabilidade, à autoridade, à compra, que hoje também é o call to action, né, que a gente fala no marketing, isso também é muito importante. Então, treinar essas meninas, a secretária, a pessoa que vende, para ter essa confiabilidade no atendimento. Ou talvez o próprio médico. Porque eu já tive casos também de médicos falando para mim, eu preciso de um treinamento para mim. Porque na hora de passar o preço para o meu cliente, eu sinto que eu tenho uma resistência. É fato. Ele me pergunta de valores e eu fico meio assim, agora, será que Fala com a secretária. Exatamente. Será que eu agreguei fala valor? Com a secretária. Até a pessoa fulana vai te passar, Vai lá, fala com ela. Sendo que o ideal não é a secretária passar, é o próprio médico durante... Exatamente. Só que como que ele vai passar? O momento daquele paciente sair da sala dele até chegar na secretária, ele muda de opinião. Exatamente. Exatamente. São frações de segundos, né? De segundos que ele já muda de opinião. O ideal é ele passar o preço ali mesmo. Só que ele se pergunta, poxa, será que eu agreguei valor suficiente no meu trabalho e naquilo que eu acabei de explicar para esse paciente para que ele realmente feche? Ele fica com aquilo. E às vezes não agregou mesmo. E aí, na hora que ele fala o preço, a pessoa só enxerga o preço, não enxerga o valor. Por quê? Porque o médico não conseguiu tirar essa pessoa do neocórtex pré-frontal. Que a gente fala na hora da venda, acessar o sistema límbico é justamente o rapport que eu gero, essa emoção que eu gero durante ali o atendimento, que traz essa confiabilidade e faz com que ele tenha essa percepção de valor. Não tudo que ele me explicou até agora eu me senti confortável em comprar. E se esse é o preço que ele está passando, eu estou disposto. Por quê? Porque o médico transmitiu essa confiabilidade. Só que para isso tem toda esse passo a passo que a gente fala. Ká, e me diz na prática, em números, se você puder dar alguns exemplos de resultados quando o médico tem esse treinamento, de como ele estava e como que ele ficou depois do treinamento. Nossa, parte de clínicas, eu já tive clientes minhas que aumentaram até 62% nas vendas. Depois do treinamento? Depois do treinamento. Quanto tempo? De treinamento? O treinamento das meninas, que é o principal que eu falo, secretária e a parte de SDR, de closer ou do próprio médico, um treinamento de 4 horas já resolve. Por quê que eu te falo isso? WhatsApp, por exemplo. É muito prático, né? É muito prático, porque veja bem, o WhatsApp.
A pessoa, ela vai pedir um orçamento hoje em dia, ela vai no WhatsApp da secretária. Eu tive um caso, Felipe, vou até contar aqui pra você, aqui em Prudentes, fazendo um orçamento que eu ia colocar, né? Eu fazendo pra mim, colocar uma prótese. Aí fiz o orçamento com vários médicos e tudo mais. Aí eu comecei a observar o atendimento das secretárias. Não gera, sabe, não tem conexão nenhuma, não gera rapport nenhum. O texto é: oi, boa tarde. Sim, temos horário. O valor da consulta é X. Aí, sabe quando não transmite aquela. Aí eu fui. Empatia. Empatia. E aí, quando eu fui perguntar sobre o procedimento para uma delas, foi o caso que mais me chamou a atenção. Ela me mandou um texto enorme. Esse texto, assim, sem emoji, aquele texto corrido, sabe, que dá preguiça de ler? Mandou aquele texto bem mal feito, com um monte de erro de ortografia e de gramática. Eu falo muito disso no meu treinamento, isso aí eu pego pesado. E aí ela escrevia assim: o nosso método é um método farpado. Hã? É. Tipo de arame, assim? Na sua cabeça é o que quando você ouve a palavra farpado, Felipe? Arame. Eu falei, gente. Vai rasgar tudo. Não! Eu falei, é esse o que eu não quero. Eu falei, não, já tá eliminado. Depois que eu fui descobrir que existe uma técnica para silicone, né? Que é esse farpado, que dá uma maior sustentação para prótese e tudo mais, eu fui descobrir que realmente existe. Aí eu te pergunto, para um paciente leigo, você manda isso no WhatsApp, num primeiro contato, falando que é o sei lá do que Como farpado? se a pessoa tivesse a obrigação de saber. Né, o que é esse método, entendi. Exatamente. Então tem tudo isso. Como você lidar? A pessoa entrou em contato. Ô, Cá, peraí, é que você falou um número e ainda esse número tá ecoando na minha cabeça aqui. Eu só depois lembro do farpado, por enquanto, calma. O farpado foi marcante, Calma. né? Pra mim foi também. Não, eu tô te falando isso porque, assim, cara, 60% a mais só por causa de um treinamento, Sim. Cara, é muita coisa. É muita coisa. 60% a gente tá falando do cara ganhar, o cara que ganhar 50, ele ganhar 80. Sim, exatamente. E sabe como? Esse é um caso bem que eu gosto de contar. A minha cliente, ela falou pra mim, Cá, sabe o que a gente fez depois que você deu o treinamento? Nós pegamos o script como você passou e que tinha que ser, nós pegamos o meu WhatsApp e começamos a fazer remarketing. Pegar pessoas ali nos últimos 2, 3 meses que tinham entrado em contato, deixaram no vácuo, que é o que acontece muito. Qual que é o preço? Qual que é o valor da consulta? E desaparece. Aí as meninas começaram a entrar em contato, refazendo o script, agregando autoridade, todo passo a passo que eu passo para elas. E Você a gente já tem esses scripts para sugerir? Na verdade, Você adapta... é aí que tá o pulo do... você... Isso, deixa esse que é eu só falar. o pulo do gato. Eu não tenho nenhum script pronto para ninguém nos meus treinamentos. Eu detesto treinamento padrão. Quando o médico ele me procura, o dono de clínica me procura, eu falo, olha, a gente vai fazer um briefing, nós vamos sentar em torno ali de 2 horas, 3 horas, e eu quero tempo suficiente para entender o que você vende, como você vende, quem é o seu público, e eu vou fazer um treinamento personalizado para você. Tanto que no treinamento, o Felipe, a gente tem lá, é a logo da clínica dele, ele grava, ele tem depois esse treinamento disponível para caso tenha um turnover alto, né? Não sei, mas ele pode disponibilizar para as próximas pessoas que começarem a trabalhar com ele. Então é o treinamento dele. Não existe o treinamento da Karina, ela fez assim para mim. Para você provavelmente vai ser diferente, porque eu vou montar o treinamento de acordo com a sua necessidade. Então até esses scripts, por exemplo, você está vendendo para uma dermatologista. Aí depois vem um médico cardiologista me procurar. É totalmente diferente. É personalizado. E o público geralmente é diferente também, né? Entendi. E hoje, como você entrega isso pro médico? Deixa eu refazer minha pergunta. Você vai presencialmente? Você atende online? Como que é? É um híbrido? Como que é, geralmente? Hoje nós temos vários tipos de serviços. Eu gosto muito do presencial, Felipe, muito mesmo, de treinamento presencial, até porque nós temos as dinâmicas, tem gamificação durante o treinamento, é muito dinâmico, então não é algo cansativo, embora seja de 4 a 6 horas. Por que eu gosto também do presencial, que é uma modalidade bem legal que eu tenho hoje? Scripts do consultório, da clínica, o médico ele vai me mandar vários scripts, até 50, de vendas que ele não conseguiu fechar. Pessoas que entraram em contato, não conversaram mais com ele, deixaram no vácuo, ele vai me mandar. Eu preciso de 10 dias para fazer isso aí. Eu vou fazer uma análise, uma auditoria de WhatsApp e vou refazer esses scripts. No dia do treinamento, eu coloco lá no telão, lado esquerdo, o que não funcionou,
Aí a gente coloca uma tarjinha no nome da vendedora, da secretária, para não constranger ninguém. Do lado direito, como seria com neurociência e PNL aplicada às vendas. Como seria corrigido esse script e por que que ele fecharia. Por que que ele conseguiria fechar o procedimento se fosse dessa forma. Então aí fica de 4 a 6 horas de treinamento presencial. Eu gosto de fazer isso no presencial. E aí no online tem a parte da mentoria também. Hoje alguns médicos têm me procurado, e donos de clínica também, para essa parte do posicionamento, do branding médico que eu falei no início aqui do podcast. Essa parte dá para fazer no online, ou fazer só eu e o médico também. O que inclui essa questão de posicionamento que você está dizendo? Seria, principalmente, né, o primeiro passo, Instagram. Então, ver qual que é o engajamento do Instagram dele, o que tá faltando ali. Muitas vezes esses médicos contratam agência de marketing. Aí pode trazer isso no podcast, é uma parte meio delicada. Não, é legal você trazer, porque existem bons profissionais, claro. E aí você pode avaliar, se você que está mais voltado a isso, se a minha leitura está correta ou não. O que eu tenho percebido é que eles contratam agência, contratam um outro fulano, contratam outro Beltrano, aí contratam o cara do vídeo, a agência, contratam... E eles não se conversam. Exatamente. E aí não, fica solto, várias pontas soltas, o cara tem qual que é a palavra? Ele tem um custo muito alto. Exato. Fica inflado, né, o custo dele com marketing, só que ele não consegue ver resultado, porque ninguém se fala. Porque ninguém se fala. Esse é um dos gargalos. E pior que isso, o Felipe, tem essa questão também, já vi pessoas com essa, igual você falou, contrata um, contrata outro, eles não se conversam, fica aquela coisa horrível. Um põe a culpa no outro, Um põe a culpa no outro, e o médico não entende de nada, né? Exato. Porque ele não tem o conhecimento e não sabe quem que tá errando, só sabe que não tem resultado. Exato. Ou muitas vezes, o que as agências de marketing muitas vezes vendem? Pacote de post. Eu tenho horror disso. Então, acha que o médico vai lá e contrata, olha, eu vou fazer pra você 15 posts por mês. Oh, legal, 15 posts, valor X. Aí coloca aqueles posts que 3 curtidas, nem a mãe do médico curte. Aí eu fico pensando, A mãe do médico foi boa. Qual o intuito? Qual o intuito de ficar, dia do pedreiro, aí posta lá no Instagram. Gente... Qual que é o tipo de post... O pior é que a gente vê isso mesmo. Né? É a realidade, gente. Qual o tipo de post que vai dar certo pra você e que vai fazer vender? São os posts que geram maior engajamento. E o algoritmo hoje entende que é o que o conteúdo relevante? Conteúdo que gera compartilhamento e salvamento. Então, o algoritmo ele vai distribuir mais, gerar maior alcance quando existe mais compartilhamento e salvamento. Principalmente se for compartilhado em aplicativos externos ao Instagram. Então, se eu compartilhei em um grupo de WhatsApp, nossa, a tendência desse conteúdo ter um alcance maior é gigante. Só que isso a agência de marketing ela não se prende a isso. Ela quer cumprir a quantidade de post. Então, fez um post legalzinho nas cores lá do médico e tal, aí vai ficar lançando aquilo bonito, né? É legal você ter um feed organizado? Sim. Ter um post ou outro, com fotos ali do médico bem posicionado. A gente fala muito disso na minha mentoria também, como se posicionar de acordo com os objetivos dele. Então, isso é importante? É. Só que eu preciso de conteúdo relevante no meu Instagram. Então, o médico, principalmente, ele tem que postar conteúdo onde ele demonstra conhecimento e domínio sobre o assunto. Por exemplo, se ele fala em público, seria muito legal. Ó, dica de ouro, isso aqui eu só falo na mentoria paga, hein? Trazendo aqui no seu podcast. Boa. Se ele tem a oportunidade de palestrar, por exemplo, ele tem um público ali assistindo uma palestra, ou foi numa faculdade, deu uma palestra sobre um determinado assunto, leva alguém da mídia, do marketing lá para fazer alguns videozinhos e posta isso nas redes sociais. Isso gera um engajamento legal e traz autoridade. Gatilho mental de autoridade para a imagem dele. Então isso é interessante. Só que como que tem que ser esses cortes, esses vídeos? 3 primeiros segundos tem que ter um gancho. No final, se possível, coloca um CTA. Então, tudo que ele fizer, 3 primeiros segundos de gancho, os últimos segundos de CTA. Algo bem objetivo. Explica rapidamente o que é o CTA para eles entenderem. O call to action, é verdade, a gente se apega às vezes aos termos técnicos. O call to action é você chamar a pessoa para uma ação. Então, clique para saber mais, até porque ele só pode colocar conteúdo informativo, como a gente já falou, e educativo. Ele não pode falar de uma situação específica de um paciente, não pode colocar um paciente para dar um testemunho ali, um depoimento.
Então, o call to action dele tem que ser isso. Quer saber mais sobre esse assunto? Clica aqui, saiba mais, me siga para mais dicas, algo do tipo. Então, no final, ele coloca esse call to action também. Boa. Muito bem, muito legal. É um trabalho valioso, hein? Valioso. Muito valioso. Então você tem a parte do presencial, a parte do online, por meio da mentoria, e a diferença, né, que você faz na vida dessa estrutura médica é muito grande, hein? Eu ainda tô com 62% aqui na minha cabeça. 62%. E outra coisa, finalizando essa parte dos 62%. Uma outra coisa que faz a diferença também para esses clientes, o Felipe, tráfego pago, por exemplo, se ele contrata a agência faz o tráfego para ele, certo? E aí depois a agência manda um relatório. E esse relatório, dos meus clientes que eu observei, porque eu sempre acabo vendo, né, nas mentorias. Você tinha, né, um treinamento só de tráfego, inclusive, né? Você é especialista em tráfego. Isso, dou aula de tráfego pago. Então, nas minhas mentorias, seja para médicos ou para as outras empresas também que eu faço, primeira coisa na nossa mentoria é, traz seu notebook e vamos dar uma olhada no gerenciador. 90% dos meus clientes, eles não sabem abrir o gerenciador de anúncios. Prazer. Não sabe abrir. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, Felipe, não sabe abrir o gerenciador de anúncios, como que você sabe o que está acontecendo lá no seu tráfego? Você confia em quem? Na sua galera do marketing, que vai te mandar provavelmente um relatório. Prendeu aqui na parede agora, hein? Né? E aquele relatório... Hã? E aí, o que acontece? Só para responder, o que acontece? A gente tem algumas métricas importantes lá, a gente avalia, e tem uma pessoa lá que é estrategista lá dentro, né? Que ela que avalia essas questões. E como que a gente mensura isso? Pelo resultado de final de vendas mesmo. Só pelas vendas, pela conversão, no caso. Certo. Tá certo? Olha, não que esteja errado, porém eu vou te falar o porquê que não está tão certo. Não está 100% certo. Ixi, a pessoa do marketing tá aqui, né? Não, Felipe, aí, ela poxa. Faz parte do marketing, mas... Vou complicar a Thaís. Não, pode falar. Pode falar, tadinha. Pode falar, depois ela vai cortar. Depois você manda ela embora, eu vou me sentir culpada, brincadeira. Não, imagina, a Thaís é muito valiosa. Tô brincando. Então, Felipe, por quê? Esses relatórios, quando os meus clientes traziam até mim, mas eu olho pelo PDF que a agência manda. Deixa eu dar uma olhadinha nesse PDF. Aí a agência selecionava uns posts aleatórios lá. Olha, esse teve tanto alcance. Vamos abrir aqui no notebook? Mas eu não sei abrir. Liga aí para sua agência. Vamos abrir agora aqui, na sua frente. Já teve situações, Felipe, de verdade, aqui em Prudente eu tive vários casos, não foram poucos, da pessoa pagar uma pessoa que dizia que fazia anúncios no tráfego pago e quando a gente olhar no gerenciador, nem tráfego estava sendo feito. E empresas grandes, né? Óbvio que por ética eu não vou citar nomes, mas empresas grandes. Karina, mas eu jurava que eles estavam fazendo tráfego. Eu falei, cadê? E aí deu todo uma repercussão ruim. Ainda bem que você já é advogado e vai resolver o bagulho na hora. Não, esqueça a advocacia. Eu indico o advogado pra ele. Mas o que acontece muito nesses casos? A pessoa não tem noção nenhuma. Eu oriento o quê para os meus clientes, que nem no seu caso? Karina, eu também não sei olhar. Instalar no seu celular o aplicativo do gerenciador de anúncios da Meta. Porque pelo aplicativo você vai ver o alcance, o custo ali por lead, o CTR. Karina, não sei olhar o CTR. Você tem que estar 0% até 4%, não entendo nada disso daí. Ótimo. Pelo aplicativo, se você souber o básico, você consegue cobrar a pessoa que está fazendo isso para você. Então você vai falar, Thaís, tá R$36 o custo do lead, cara? Vamos trocar essa foto, onde está o problema? É no criativo? Vamos ver segmentação de público? Detalhamento de público? O que está acontecendo? Você colocou aí pino? O pino restringiu muito o público, vamos ampliar um pouco mais. Você vai conseguir participar disso. Então, como você falou dos 62%, o que ajudou muito os meus clientes também, depois do treinamento, foi saber cobrar. Então, aprendeu a cobrar a secretária, a equipe, o marketing, então é um conjunto. Hoje o meu trabalho consiste no quê? Treinar desde a recepção, como que deve se portar, por exemplo, uma clínica médica. Às vezes você chega na clínica médica,
A menina foi trabalhar com a olheira aqui embaixo, parece coisa simples, né? Mas tem coisas que mesmo o básico tem que ser falado. Aquele cabelo sujo com a caneta aqui, né? Prendendo o cabelo, a roupa toda amassada. Já teve gente que eu peguei e falei, mas doutor, tá vindo de Crocs trabalhar na clínica? Ah, eu já falei e tal. Não. Então tem muita coisa que às vezes parece ser tão básica, mas que no treinamento a gente consegue reforçar. Talvez vindo uma pessoa de fora, é diferente, né? Num treinamento. Santo de casa não faz milagre. Exatamente. Então eu treino desde a recepção ali, como ela deve falar, as frases proibidas. Coloco muito isso no meu Instagram para quem me acompanha. Então, por exemplo, terminou o atendimento, qualquer dúvida estou à disposição. Pô, qualquer dúvida estou à disposição? Aí eles vão falar assim, cara, mas não tem nada a ver esse negócio de palavrinha, isso aí não tem nada a ver. Mas a neurociência explica que tem, isso não é a Karina que tá falando. Então tem estudo científico para isso. Uso de emoji. Qual emoji que eu tenho que usar? Quando que eu tenho que utilizar? O porquê que eu não posso utilizar nunca? Então tem todo um estudo também feito por trás disso. E esses scripts, como que eu utilizo as frases para induzir o paciente, o cliente, a compra. Então vai ser treinada a recepcionista, o SDR, que é no caso para explicar a sigla aí pro pessoal, né? Quem faz a pré-venda. Ou seja, acabou de chegar no WhatsApp um paciente, um potencial cliente, como que vai ser o tratamento com essa pessoa? Se ela tem um closer que depois vai passar para uma outra pessoa que vai fazer o fechamento do procedimento ou o próprio médico, como que ele tem que ser treinado? O que ele pode falar, o que ele não pode? Cortar o posso ajudar? Clínica, fulano não sei o quê. Posso ajudar? Então, profissionalizar o atendimento focado em fechamento, em conversão. Então, tudo tem que ser intencional. Desde a primeira frase que você falou no WhatsApp até o tchau, obrigado, tem que ser muito intencional. E é isso que nós fazemos. Auditoria de script e cliente oculto. Não falei do cliente oculto. Hoje eu tenho sido muito procurada para fazer o cliente oculto. Então, você é médico e você quer saber como é que está o atendimento ali. Eu vou com uma lapela, ou se imprudente, às vezes é mais difícil que o pessoal me conhece. Então, eu mando, às vezes, da minha equipe alguém com uma lapelinha escondida de alta captação, câmera escondida, vai lá, vai simular ali um atendimento no balcão. Pelo WhatsApp a gente faz o cliente oculto também, para fazer uma análise do atendimento. Bacana, para avaliar exatamente de ponta a ponta. Exatamente. Que legal, muito bom. Cara, vamos mudar um pouco de assunto. Como que você tem visto esses médicos cuidando do dinheiro? Do dinheiro? Agora me pegou, agora é um Mário. Tava tão bom falando de marketing, eu não tenho que falar de dinheiro. Então, dinheiro, os médicos cuidando do dinheiro. Olha, como eu vejo, tá? Até nos ambientes que você sabe que temos frequentado ultimamente, o que eu tenho ouvido dos médicos, que a expectativa quando ele inicia a medicina em relação a dinheiro é uma. E depois que ele se forma, ele se depara com uma realidade totalmente diferente. Na minha percepção, Felipe, é porque ele imagina que ele vai ganhar muito dinheiro. E que ali talvez, o mínimo que eu ganhar, 30 mil, 40 mil, nossa, para quando ele começou a faculdade, tá excelente. Depois ele vê que isso aí não é bem o que ele queria. Não dá para fazer tudo que Não ele dá achou para que fazer dava. tudo que ele achou que dava, entendeu? Então hoje qual que é a percepção da Karina quanto a isso? Que todo médico deve ser empreendedor. Posso estar errada? Posso, mas essa eu concordo. é a minha percepção. Eu, se fosse médica, não sou, se fosse médica, o que eu faria? Eu investiria o máximo possível em marketing, o máximo. Para quê? Para gerar um negócio onde eu tivesse outros médicos trabalhando para mim, que seria uma empresa, no caso, né? Uma grande clínica com vários médicos trabalhando para mim e conseguisse ampliar isso de uma forma que me trouxesse uma rentabilidade financeira melhor. Então, em relação a dinheiro, um médico eu vejo dessa forma. Se ele não for um médico empreendedor, dificilmente ele vai alcançar a liberdade financeira. Você tocou num ponto importante. Você seria empresária e não médica, né? Isso. E você falou, eu investiria em marketing. Isso. E abriria uma clínica e teria pessoas trabalhando lá e tal, para ter um resultado. Beleza. Vamos segmentar isso em 10 ou 5 passos para abrir esse negócio e fazer isso acontecer. Certo. Karina, como você faria isso? Porque, beleza, isso é o que todo mundo médico quer. Eu vejo o pessoal falando, não, o que eu quero é isso. Mas como que você
faria isso nos 5 passos? Vai, fala aí. 5 passos. Vamos Primeira lá. coisa, o que você faria? Primeira coisa. Você se formou médica, agora você vai para essa área. Você não tem capital para fazer isso ainda, mas você... Não tenho capital, era isso que eu ia falar. Se eu me formei agora, provavelmente eu não vou ter capital. No que eu tenho que investir? No meu branding. Número 1 é branding para qualquer negócio, para qualquer empresário, invista no seu branding. Quando você diz branding... Autoridade na minha Autoridade. imagem e visibilidade. Então, branding é o quê? Autoridade, visibilidade da minha marca, a minha marca pessoal. Então, a figura do médico é muito importante. Por exemplo, para ele angariar pessoas que vão trabalhar com ele em uma empresa, uma futura empresa que ele quer criar, ele tem que ter credibilidade. Por que eu gostaria tanto e eu vou pagar caro para trabalhar dentro da clínica do fulano? Porque o fulano ostenta uma autoridade e eu quero isso agregado ao meu nome. Eu quero fazer parte disso. E como ele faz isso? Através do branding. Passo do... Calma. Basicamente, ele tem que ser atrativo. Atrativo. Exato. E aí, isso é uma série, dá pra gente destrinchar em muitas coisas esse cada passo aí, né? provavelmente vai dar pra destrinchar em vários, mas... 5 horas de podcast. Vamos lá. Mas o segundo passo, o que você faria? O primeiro passo, branding. O segundo passo, que é dentro do marketing também. Como nós estamos falando de poucos recursos, ele otimizar recursos através de tráfego. Otimizar. Tá meio ligado ao primeiro, mas não é a mesma coisa que o primeiro. Então, ele otimizar recursos através do tráfego. Por quê? Hoje eu vejo, Felipe, muito, até médicos mesmo, investindo em outdoor, por exemplo. Não que seja errado. Se eu tenho verba suficiente para isso, eu tenho que usar a Omnichannel, todos os canais. Eu vou investir em outdoor, eu vou investir em revista, capa de revista, médico adora, né? É capa da Chique, é não sei o quê. Legal, faça. Mas e se eu tenho poucos recursos? Otimização do tráfego. Porque através do tráfego eu consigo, por exemplo, numa campanha de reconhecimento, fazer uma panfletagem online, onde eu vou ganhar mais autoridade também na minha marca. Boa. 3. Terceiro passo, espaço físico. Aprendi isso com o nosso mentor Joel J. Na nossa formação de mentores, isso me chamou muita atenção também. Qual é o público que eu quero atender? Então, esse terceiro passo é muito ligado ao público. Poxa, Karina, eu quero atender público a mais. Todo mundo quer. Todo mundo quer atender quem paga. Se eu quero atender quem paga, eu tenho que investir em um espaço, mesmo que no início seja menor, mas um espaço que ostenta essa autoridade que traz esse público a mais que eu quero atender. Então, investir ali, principalmente por ser médico, né? Trazer um arquiteto ali, fazer um espaço legal para atender as pessoas e já pensando em, que é o que a gente falou, né, inicialmente, de expandir isso. Então, ele começou pequeno, mas ele sabe que depois que ele atingir essa autoridade, esse branding, começar a atender esse público que paga mais, quando ele tiver mais recursos, ele vai para um espaço maior. Então, aí no nosso quarto item, ele expandir e contratar pessoas, aumentar equipe. E nesse aumentar equipe, que é esse quarto passo, ele investir no treinamento dessa equipe. Treinamento de um time comercial, treinamento de uma recepção eficaz. Tudo isso é muito importante. Por quê? Tudo isso diz muito, né? A equipe, ela diz muito sobre o gestor. Então, se eu tenho uma equipe que atende mal, vou fazer essa pergunta até aqui para você. Se você estiver fazendo um orçamento aí de um médico, você quer... E no WhatsApp você sente que não teve aquele rapport e tal, você imagina que presencialmente você vai ser atendido como? Da mesma maneira. Da mesma maneira. E hoje as pessoas pagam mais pelo quê, Felipe? Pela experiência. Na USP, na minha pós-graduação, a gente fez um estudo da Starbucks, que eu vejo que é muito relevante nesse sentido. As pessoas, elas pagam mais por uma experiência personalizada. Então, se o médico quer cobrar mais e quer atender um público a mais, ele tem que personalizar cada vez mais o serviço. Então, desde o cafezinho que chega para o cliente dele ali na clínica, já pensou? Com o nome da pessoa escrito ali, uma frase, espero que fulano, espero que a sua experiência aqui na clínica seja incrível, tal, e um cappuccino. Personalização é o que faz com que a pessoa tenha gosto de pagar mais. Eu fui em uma clínica médica aqui em Presidente Prudente que eu fiquei admirada. Para vitamina, sabe? Como que é até o nome? Agora me fugiu o nome que eles falam, que é invasivo. E eu achei muito interessante a experiência de enquanto você estava ali aplicando... Soroterapia. Soroterapia, exatamente, muito obrigada. Vinha uma pessoa ali fazer massagem nos pés,
oferecia uma castanha ali, tinha um cardápio para você escolher se você queria whey, se você queria uma vitamina. Gente, aí você fala, valeu a pena ter pagado mais para vir aqui. Por quê? Porque é uma experiência, é algo diferente, é o ambiente, é o local onde você está. Então, o quarto passo, com certeza, é investir nessa experiência, investir nesse espaço. E o quinto passo é investir em conhecimento. E esse conhecimento eu falo em relação a tudo, que eu vejo que muitos médicos dos que eu converso hoje, eles deixam principalmente esse quinto passo para trás, Felipe. Ele se formou, ele fez a especialização dele e depois ele acha que ele não precisa estudar marketing, porque ele tem a equipe que vai fazer, ele não precisa estudar sobre finanças, porque tem o Felipe lá que vai me ajudar. E na verdade, se eles precisam de nós, do marketing, das finanças, isso não impede ele de ler um livro sobre, Claro. de buscar conhecimento sobre. Então, sempre incentivo os meus alunos e mentorandos. Não é porque você tem a Karina como mentora que eu não vou te obrigar, que eu vou te induzir a ler livros sobre marketing, sobre o assunto. Você precisa disso, você precisa de conhecimento. Então, em áreas correlatas. Em áreas correlatas. Então, sempre investir em conhecimento. Então, na minha percepção, o sucesso de uma clínica médica e de um médico como empreendedor são esses 5 passos que eu elenquei aí. Muito bem, muito bem. Papo bacana, né? Gostei. Parabéns, viu, pelo Muito seu trabalho, obrigada. parabéns pela sua história. Acho que você foi modesta em contar um pouco da sua história. E a gente sabe, né, que existem vários desafios para você chegar até aqui, existem vários desafios para você se manter fazendo isso. Você tem várias funções hoje, né? Sim. Se divide ali em várias coisas, mas faz muito bem feito, né? Essa parte, principalmente, quando a gente fala dessa área de vendas e marketing, que é uma área que você gosta muito, né? Sim. Então, assim, obrigado, viu, cara, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter tirado esses minutos aqui pra gente bater um papo. Foi um prazer conhecer um pouco mais. Fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar. Na Universidade de Marília, e o Instagram é UnimarPP. Hoje nós temos aí a Unimar em Presidente Prudente, em São José do Rio Preto, Presidente Venceslau e Bauru. Então, se você está me assistindo aí, que eu sei que você tem outras, né? Então, em todas essas cidades nós estamos presentes hoje. Karina Tacconi é meu Instagram. Então, se você é médico e precisa de orientação na área do marketing, quer fazer um treinamento para sua equipe, para sua recepção, ou uma mentoria de posicionamento e branding médico, pode falar comigo através do Instagram também, Karina Tacconi. Muito bem, e obrigado, né, por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça mais uma vez de acionar o sininho das notificações para você não perder nenhum episódio e também nos seguir nas nossas outras mídias sociais, Spotify, YouTube e Instagram. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Se você acha que esse papo foi valioso, deixa aqui seu comentário também. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!